que todo profissional deveria buscar isso. Não, o que eu tô apresentando é inquestionável. Mas é muito diferente você reproduzir isso no seu consultório, sozinho, tranquilo, sem câmera na sua cabeça, do que você performar e entregar um resultado desse na frente da câmera. Sim. Começamos mais um episódio Fora da Agenda com o meu amigo Saito. Saito, muito boa. Bom dia, boa noite, boa tarde. Muito bom estar com você mais uma vez. Tudo bem, Caio? Tudo jóia. Bem-vindos a mais um episódio nosso. É isso. Fora da Agenda. Fora da Agenda. Hoje a gente vai contar um pouquinho de bastidores, foi o que a gente tinha combinado, começando por uma organização de um evento científico. E a gente teve bastante experiência nesse sentido, né? Passamos por bons perrengues. E também satisfação, vamos dizer assim, mas concordo que vários perrengues, porque os bastidores nunca revelam o que de fato acontece, mas sempre tivemos bastante resultado aí com os eventos que organizamos. Perfeito. Me conta aí o que você tinha mais, que era mais difícil, Saito. Vamos tentar contextualizar um pouco do porquê desse tema, né, Caio? Sim. Muitas vezes a gente, como médico, é convidado para um evento da indústria farmacêutica, algum evento de produto, alguma coisa, que a gente simplesmente vai como espectador, né? Exato. A gente chega no dia, vai pro evento, assiste, costuma reclamar de alguma coisa, né? Dá uma criticada, tenta achar os erros, mas acabou, janta e vai embora. E aí a gente resolveu falar um pouco disso porque muitas vezes um evento grande para 500, 700, 1000 pessoas são eventos que são planejados 6 meses, 8 meses antes. Às vezes até um ano, Às vezes até um ano antes. Isso. E aí eu acho que a ideia é a gente discutir um pouco sobre tudo que envolve as etapas e o que a gente não vê como cliente, o que a gente como médico, espectador, sim, não vê na dimensão desse evento. Então, eu acho que a gente podia começar a falar bem dos bastidores, né? Como que a gente pensa no evento, como que a gente define os temas, claro. E a partir dali, todas as etapas que precisam ser construídas. E também tem um modelo ideal que a gente tenta planejar, ou planeja muitas vezes, e os percalços que eu acho que é legal a gente comentar também, que a gente passa no decorrer do evento. Eu acho que, muito ligado, né, trazendo o ponto pro marketing, existe uma estratégia que é definida no ano, com os pilares ali de cada produto. E aí esse evento simboliza também essa campanha que é criada, né, e aí parte muitas vezes disso, né. Hoje você acha que o evento faz parte, então, de uma estratégia... Deveria, pelo menos, né. Uma estratégia 360, então a gente vai pensar na parte do marketing do produto, aquilo que vai ser comunicado no consultório, aquilo que vai ser comunicado nos congressos, e o evento como... tangibilizando, né, essa campanha que se cria, e aí trazendo muita ciência, muita prática clínica, muitos exemplos ali para romper as barreiras. É o momento que a indústria usa o evento para apresentar os dados científicos, para apresentar as novas técnicas, o que seja. Exato. E consolidar a marca do produto que ele quer divulgar. Exato, né? Se posicionar, né, e trazer novas técnicas, com certeza. E aí tudo bem, então a gente vai pensar num evento de 1 dia e meio, no máximo 2 dias, né? Muitas vezes esses eventos têm injeção ao vivo, algumas vezes tem apresentação de casos, então a gente precisa, primeiro, pensar em quem vai falar no evento, quem são os nomes que vão falar, como a gente prepara esses speakers para serem os porta-vozes da indústria, e a partir dali começar a construir caso, discutir, fazer o briefing, aquilo que precisa ser discutido. Eu gosto sempre de criar um board, né? Eu não sei, seja interno e com participação externa também, para quebrar um pouco, né, vieses aí. Mas esse board acaba ajudando nesse processo, né? De tendências, quais os principais temas. Eu acho que você. Porque eu acho que uma das dificuldades grandes que a gente tem é como reinventar essa história. A gente está falando de produtos que estão no mercado há muito tempo, né? Como que a gente vai trazer novidade todo ano, novas técnicas, novos trabalhos, para que isso seja apresentado de uma forma interessante, atrativa para o médico. Isso. E que consiga trazer novidades, né, Caio? Exato. Casos bem preparados, com uma boa apresentação. E eu acho que a partir desse board, ou dessa definição de fato, surgem os temas e a gente começa a relacionar as pessoas que vão ser chave para cada um desses temas, né? E aí começam as produções científicas em cima disso. É mais ou menos isso, não é? Aí eu acho que a gente até podia dividir um pouco entre a parte que vai apresentar, a parte médica e a parte de construção do evento. Com certeza. Marketing, né?
Então, falando da parte médica, de curadoria do conteúdo, daquilo que a gente vai desenvolver. Então, foi o que você falou, a gente faz um board, às vezes a gente faz essas reuniões para definição dos temas, para definição e discussão das tendências, aquilo que vai ser interessante ser apresentado. Escolhemos quem são os speakers, damos os temas para algumas pessoas específicas que a gente sabe o perfil delas, o que interessa mais, como elas se desempenham no palco, e aí a gente começa a construção de conteúdo. Exato. E acho que tem uma oportunidade aí, não sei se você considerava, também colocar speakers novos nesse grupo, que eles possam se desenvolver. Eu não lembro se você considerava isso. Sem dúvida, cara. Eu acho que assim, tem vários momentos em que a gente pode inserir os novos speakers, né? Tanto no board, para eles ouvirem e entenderem como o negócio funciona, como na construção da agenda, em vários pontos de contato. Porque não é passar o tema, tchau, dia 20 você volta e apresenta no dia 20 à tarde, né? Então a gente faz os slide reviews, as conversas, pelo menos 3, 4 vezes antes de chegar no material final. E aí a gente faz isso não só individualmente, mas com os grupos que apresentam os eventos, né? Então, durante o evento tem um bloco de 5 aulas, eu junto essas 5 aulas, elas têm que ter uma linearidade, tem que ter uma história que todas elas continuam. Um fio condutor, um fio condutor, e aí você faz o slide review com esses 5 que vão apresentar. Legal. Isso faz toda a diferença, porque um acaba conectando no outro. Eu já fiz slide review separado. E aí não faz, porque a pessoa não sabe o que o outro vai falar, né, cara? Exato. Então, realmente isso faz uma diferença. E às vezes você tira eu ia falar disso. Putz, não coloca aqui no seu, né? Deixa a gente usar no outro. Exato. Eu acho que essa visão geral da linha condutora é super importante para que o evento pareça que foi pensado em todas as etapas. Exato. E aí a gente define isso, os médicos vão fazendo os tratamentos, fotografando, a gente tem equipes... Seguindo um padrão também, né? E aí isso é outra coisa, né? Claro. Hoje a gente trabalha com equipes de filmagem e fotografia que são muito bem educadas ou treinadas para fazer aquilo de uma forma padronizada, para que você consiga ter resultados que são comparáveis, né? Exato. Não adianta filmar de qualquer jeito, porque você perde a qualidade. Aí é uma coisa que quem está sentado na plateia olha e fala assim, mas aqui é jogo de luz e sombra, aqui tá ruim. Aí o pessoal realmente consegue perceber, né, Caio? Exato. A gente participou de uma escola aí, né? Sem citar nomes, mas uma escola que era muito exigente nessa questão das imagens. E eu acho que definiu o que é o gold standard. A partir dali, todo mundo que veio depois passou a fazer daquela forma ou procurar replicar daquela forma, porque aquilo tá tão... Assim, a gente pode citar, né? Mas o Maurício... Ele é um cara tão metódico, tão obcecado pela perfeição daquele... A gente começou a trabalhar lá na época que não era tela de LED, era projetor. Projeção a laser. E aí você tinha um mapeamento de cada um, eram 4 projetores, você lembra? Eram 4 projetores com telas gigantescas. Com sobreposição. E aí cada projetor era avaliado, cor, forma, dimensão, no detalhe. E faz toda a diferença, né? Com certeza. Então eu acho que essa preparação do evento dentro da parte médica, você pensar nos speakers, em quem que vai falar nesse bloco? É o Saito e o Caio. Isso faz sentido o Saito e o Caio estarem falando ali? Eles têm uma boa sintonia no palco? Exato. Eles têm o mesmo isso acontece bastante. Eles têm o mesmo tipo de energia. Eu acho que isso é super importante, né? E às vezes você precisa pensar em como você vai fazer a agenda, né? Aonde que ela sobe a energia, onde que baixa. Exato. E até para não colocar uma aula muito boa e uma aula mais ou menos, porque vai existir essa comparação. Então você tem que colocar no momento certo. Exato. Eu acho que isso faz diferença também, cara. Parece simples, né? Mas a gente vai lembrando de várias coisas que a gente tem que tomar esse cuidado, né? Então, da parte médica, da parte da construção da agenda, do conteúdo, é um pouco disso, né? Onde você testa, onde você coloca um speaker mais experiente, onde você coloca um cara com mais energia, onde você coloca uma pessoa mais científica, onde você consegue fazer formatos diferentes de aula. Sim. O que é mais legal hoje? Você fazer uma mesa redonda de discussão, você colocar uma pessoa falando,
Você tem um cara que é um showman ali sozinho no palco falando. Sabe que teve uma época que eu comecei, né, depois de tanto tempo fazendo as reuniões científicas, ou até mesmo nos eventos, aí você fala, poxa, sempre a mesma coisa, né? Você chega, tem uma abertura, tem um vídeo, vai lá uma apresentação, 2 apresentações, apresenta os casos, vão embora, né? Fala, puxa, tanta coisa que inovou, né, em termos de outros mercados, Sim. outras experiências, né? E na parte científica em si, inovou muito pouco, né? A gente vê o mesmo modelo. É claro que você quebrar em blocos diferentes, mesa redonda, aí injeção ao vivo. Eu lembro que a gente fazia marcação, né, ao vivo lá para demonstrar. A gente já fez também atividades que os participantes tinham que discutir entre eles o caso, ou até mesmo no iPad hoje em dia, mas eu acho que inovou pouco nesse sentido. Eu não sei o que você acha. Quando a gente pensa em eventos muito grandes, é mais difícil você conseguir realmente inovar de uma forma muito disruptiva, né? A gente pensa em formatos diferentes de palco, em ambientações diferentes, mas é mais difícil. Sim. Para eventos menores, com um público de, às vezes, 30, 50 pessoas, você consegue fazer coisas diferentes. Mas é um tipo de evento ainda muito conservador, né, Exato. Caio? Eu acho que por limitações regulatórias, por a gente estar falando de anatomia, por estar falando de tratamento de paciente com injeção ao vivo, que é um outro capítulo da quantidade de exigência que precisa para aquilo acontecer. Chegar lá. Então, essas limitações acabam fazendo o evento ficar mais quadrado. Né? E a gente acaba mudando um pouco só na forma, como que você sobe, como que você fala. Hoje tem os aquários para você fazer injeção. É verdade, viraram regra agora, né? Eu lembro que a gente foi para um evento global, eu acho que você estava junto comigo. Foi em Londres. Tá. E aí a inovação era uma sala, e faz bastante tempo, Sim. era projeção mapeada 360 na sala, com um vídeo absurdo que entrava e que gerava um impacto sensacional. Essa projeção mapeada, o que eu lembro que me chamou a atenção, não sei se você lembra, tinha uma escultura, ou como se fosse uma cabeça de gesso, enorme, na parede, assim, então era uma cabeça de gesso gigantesca, e na cabeça eles projetavam a anatomia. Olha, que legal. Então você conseguia ir fazendo toda a anatomia, você tinha o 3D do gesso na parede. Sim. E a anatomia projetada que você ia tirando. Esse eu nem lembrava. Eu acho que foi das coisas que mais me chamou a atenção desse evento de projeção mapeada. É um negócio diferente. Com certeza. E super legal. Acrescenta no entendimento, na aula e tudo mais. Então, você vê inovação em outras formas, né? Mas com o mesmo conteúdo, porque não tem o que inovar nesse sentido. E aí os grupos rodavam as salas diferentes também. Então você tinha a sensação de que você estava saindo de uma plenária gigantesca com 1000 pessoas e indo para grupos menores mais próximos. Eu acho que os grupos, querendo ou não, essa proximidade também faz uma baita diferença, né? Então você vê inovações nesse sentido, né? Você quebra o bloco, faz um outro formato, coloca mais interação, enquetes. Enquetes foi uma coisa que eu nunca vi funcionar direito, né? Eu também não acredito. Também, é interessante. Mas também eu acho que tem limitações dessa comunicação direta com o público. E às vezes quem está assistindo nem imagina, né, Caio? Mas você tem muita limitação por regulatórios e por compliance. É verdade. Você não pode deixar a pergunta aberta no público. Porque se você deixa a pergunta, tem que ter algum filtro, né? Algum filtro de medical affairs para você filtrar a mensagem e saber se ela pode ser feita, se está dentro do que é discutível ou não, on-label ou não. É verdade. Se existe um evento adverso que foi comunicado e foi falado, esses eventos adversos precisam ser reportados para a indústria e para a Anvisa, 24, 48 horas no máximo. Pelas regras, né? Pelas regras. Então, tudo isso tem que ser muito bem controlado. Por isso que muitas vezes as perguntas não são abertas para o público, Sim. né? É verdade. E essa parte de inovação a gente consegue mudar esses formatos, mas eu ainda acho que tem oportunidades. Eu lembro que eu participei de um evento de marketing mesmo, e aí várias plenárias simultâneas, com um fonezinho. Você seleciona o que você quer ouvir. 3 mesas ao mesmo tempo e você escolhe. Mas mesmo assim, a inovação está muito mais na forma, né? Não no impacto que a pessoa leva para casa. E aí, voltando, né, para os blocos, então definir esses blocos que quebrem e que você tem uma ascensão de
de atenção, de impacto, acho que é fundamental. Ainda mais quando é um evento de 2 dias ou 1 dia e meio, se o primeiro dia for furado, as pessoas tendem a não ir no segundo. Já é uma luta, né, para você conseguir fazer com que as pessoas vão e fiquem o dia inteiro no evento. Sim. E é um evento muito caro, né, cara? Extremamente caro. Se coloca muito investimento, muito dinheiro nesse tipo de evento. E aí uma pergunta para você, assim, ainda hoje faz sentido esse tipo de investimento como retorno para a indústria? Assim, eventos muito grandes não têm se pagado hoje em dia, na minha visão, assim. E a gente já viu em eventos de 5 milhões, 15 milhões, até 20 milhões eu já ouvi eventos organizados. Eu acho muito difícil de se pagar. Até porque, na maioria das vezes, uma grande parte desse público são clientes habituais, né? Que não tem muito mais como crescer. Exatamente. Então, são clientes grandes, mas que por mais que eles assistam um evento, eles não vão dobrar o seu faturamento do dia para a noite. Então, uma grande parte dos clientes que são convidados acabam sendo clientes que já fazem compra recorrente. Então, acho que no passado os impactos de uma nova técnica, um novo protocolo eram muito maiores. Mas mesmo hoje os novos protocolos que você lança não geram tanto impacto quanto não é aditivo ao que você já faz em relação ao volume de uso de produto, né? Não, eu não vejo, quando o injetor, quando a gente discutiu e falava de preenchedor, os injetores passarem de 2 seringas para 4, era um dobro, né? Vendeu o dobro. Exato. Hoje em dia a gente não vê esse impacto tão significativo. Às vezes um cross-selling, né? Adicionar um produto no mix ali que ele oferece de tratamento, mas também tem já uma limitação financeira do paciente, uma limitação de ticket. Então esses impactos tão grandes não acontecem tanto mais. Mas eu ainda acho que eventos científicos posicionam as indústrias, posicionam os produtos, geram branding, e eu acho que tem que ter experiências novas aí. Não, mas eu concordo com você, cara. O posicionamento da marca e do produto faz diferença, né? Cada vez mais você tem ofertas ou muita oferta de produtos diferentes, às vezes produtos até que são trazidos de outros lugares, você compra produto no Mercado Livre se você quiser, você compra produto importado, de baixa qualidade, e faz diferença. Eu acho que você ter um relacionamento com a indústria e você usar no seu consultório produtos bons, faz uma diferença gigantesca para a sua segurança, para você manter a sua credibilidade. A descomplicação pode acontecer com qualquer produto. Mas se você tira o risco de ter uma complicação porque está usando um produto ruim, já é um alívio, né? Ainda bem que eu estava usando uma coisa boa, né? Eu acho. E eu acho que isso tem tudo a ver que a gente sempre fala de posicionamento, das escolhas, né? Escolher parceiros que são bons, que te ajudem a crescer. A gente falou isso em episódios anteriores. Acho que a escolha do produto é a mesma coisa. Né, se você não considerar isso, né, um atendimento humanizado, uma experiência adequada, um produto de qualidade, parceiros que fazem sentido para você, é difícil você diferenciar. E aí você acaba optando por preço de fato. Então você não se diferencia, você é escolhido muitas vezes, né? Então eu concordo com você que você tem indústrias que investem em ciência, que se posicionam, trazem investem em educação, né? Em educação, educacionais, exato. Né? Isso faz toda a diferença. E todo esse preparo gera um impacto final, né? E aí, se a gente for olhar exclusivamente pela venda, eu acho que não se pagaria mais. Hoje é difícil de você mensurar o ROI de uma atividade, né? Exato. Você não consegue mais falar assim, olha, o ROI do meu evento foi esse. Porque não é só aquele ponto de contato. São vários impactos que aquele cliente está recebendo, né? O cliente vai optar por trabalhar com uma marca ou com uma indústria, não porque ele foi assistir a um evento, mas por toda a história que ele está desenvolvendo e construindo com ela, né? Exato. Como ser atendido, o quanto a técnica que está sendo... O relacionamento com o consultor dele. O tempo de entrega, formas de pagamento, o quanto a empresa é parceira. Eu tive uma experiência recente que eu tive que me relacionar com as empresas que eu tenho serviços e bancos, telefonia celular. E aí a experiência define muito do quanto você vai optar por uma empresa ou outra. Então isso faz toda a diferença. E aí o evento científico compõe esse pacote
E aí você sente segurança de usar, e é até um dos princípios básicos, né? Ter segurança de usar um produto, ainda mais quando é médico, de uma empresa que te gera essa confiança. Não é só narrativa, né? Você sente na pele de fato. Eu acho que nisso o evento científico faz toda a diferença. E aí a empresa se posiciona. Mas voltando então, Vamos agora, lá. Caio, a gente estava falando dos eventos e a gente falou muito da construção da parte médica, daquilo que vai representar para o médico. Exato. Agora, como é que é de fato o bastidor da construção desse evento? Agora pensando do lado De eventos. do marketing de eventos, a gente fez o board lá para definir, a gente traçou a estratégia dos produtos. Exato. Então, beleza, você tem lá o seu produto que você vai trabalhar esse ano, e a gente tem a campanha que já foi desenvolvida e o evento vai ser lá em outubro. Exato. Como é que começa essa loucura de evento? Assim, vamos São dizer, muitos detalhes, né? Vamos pensar no nosso evento aqui, o evento Perfeito. do Fora da Agenda que a gente vai fazer em outubro para... Vamos ser mais Realista? Só 600 pessoas participando desse evento. Depois a gente precisa voltar, porque Tá. tem a construção das aulas, tem os casos, tem os detalhes lá, eu acho que é importante. Mas, primeira coisa, a definição do local. Porque o local é base para o que vai ser possível de criar de experiência naquele local. Depois... Cidade, né? Cidade, sim. Depois exato, local, né? Exato. E aí, muitas vezes a gente não consegue definir a data do evento por causa dos locais. Você precisa definir o local para depois definir a data. É tão complexo o negócio que a gente está falando de definir o local e definir a data, mas a gente tem que pensar malha aérea. Com certeza. Né? Se a gente vai fazer um evento para o Brasil inteiro, pensar em fazer um evento ou no Nordeste ou no Sul complica. É muito difícil, porque o deslocamento de um lugar para o outro Exato. É muito complicado. Exato. Né? E às vezes o maior grupo de clientes de todas as empresas está no Sudeste. Uhum. Então, se você fizer em outra região, você tem os custos de passagem que são ainda maiores e aumenta o seu custo de budget. Então, e hoje em dia, por mais que seja São Paulo ou Rio de Janeiro que seja, você vai olhar, você entra em contato com os locais, né, de espaços de eventos, as agendas estão lotadas. Das últimas vezes que a gente fez algum evento, eu não lembro especificamente qual foi, mas a gente fez um evento em São Paulo e, calhou de ser no final de semana do Lollapalooza. Esquece. É um inferno, porque hotel não tem, tá tudo caro, voo é o triplo do custo de um final de semana diferente de um evento desses. Então, a logística toda começa a ficar mais difícil por aí, né? E mesmo com antecedência, você pega hotéis, um Hyatt da vida, você não consegue bloquear a sala por quantidade de eventos, não só turísticos, sazonais, mas também eventos de outras empresas, né? Acaba sendo... Né? Você pega espaços maiores, por exemplo, um evento de 1.000 pessoas que você precisa de 500 pessoas plenária e 500 pessoas para se alimentar, é um desafio dobrado, porque você tem que ter um espaço que comporte todas essas pessoas, né? Você falou de outros eventos, mas a gente tem que também pensar nos eventos dos concorrentes, claro. Né? Porque não é só a gente que está fazendo o evento, mas a gente e todos os outros... concorrentes que também vão fazer um evento para não bater, os congressos, porque muitas vezes os clientes são os mesmos, né? Exato. Aí tem os congressos das sociedades, você tem outros eventos de maneira geral, até de outras empresas que estão usando os mesmos espaços que a gente quer reservar. Então, a definição do local, ela é difícil, e quanto maior o número de pessoas, mais difícil ainda, porque aí você tem que ir para espaços de, como Transamérica, de Expo Center, e aí vai. Então, aí os custos e as preparações para esses lugares são ainda maiores. 600 lugares, eu acho que ainda dá para um hotelzinho aí. Tá bom, então já facilitou pra gente, né, Caio? É verdade. Tá. Então, aí definimos o local, aí conseguimos definir as datas, porque... é muito difícil e geralmente tem um desafiador aí, porque esses eventos têm os principais nomes palestrantes, né? Então, supondo lá que eu tô trazendo 2, 3 internacionais, ou eu tenho esse board que são os nomes mais importantes que tem que compor a agenda. Eu tenho que combinar as datas do local disponíveis para a gente conseguir fazer um evento que comporte as 600 pessoas com as datas falar com os dos speakers. E falar assim, tem que bloquear. Exato. Tá. Exato. E essa já é uma dificuldade enorme. Vamos supor que a gente fechou a data 2021 de outubro. Sim. Né? O evento é 2021. A preparação e as datas dos speakers muitas vezes são uma semana. Exato. Então, eles têm que viajar antes, eles têm que fazer o slide review
em loco, fazia a revisão dos slides todos. O ensaio de marcação de espaço. Exato. Então, assim, não é só os 2 dias do evento, né? E aí a gente pensou, então, num espaço que vai fazer o evento. Quanto tempo antes começa a montagem do evento? Do lugar ali, assim, né? De levantar a estrutura, a ambientação. Hoje em dia a gente considera muitos custos. Então os custos eles apertam nessa hora. Mas o ideal seriam 2, 3 dias antes de montagem, para 1 ou 2 dias de ensaio, para aí começar o evento. Esse é o ideal. Esse é o ideal que a gente já fez e funciona muito bem, porque você consegue contornar todos os percalços de uma luz, de uma tela, de um slide review, porque às vezes até os próprios speakers passando por todo esse processo, chega na hora, o slide não funciona, a foto não entra, dá algum problema, né? Então a gente colocava, inclusive, designers nesse período em loco, revisando as aulas e apoiando nesse processo de revisão dos speakers, né? Muito bem. Então a gente definiu a data, a gente reservou as datas com os speakers. Deu tudo certo, as duas se alinharam. E os clientes? Os clientes. E aí a gente geralmente começa a convidar com antecedência, porque você tem que bloquear. Você tem que definir, então, ainda dentro dos clientes, como é que você vai fazer essa divisão, né? Claro. Essa é uma parte desafiadora, porque eu quero tocar clientes que já compram, eu quero tocar clientes, acho que é isso que você está querendo dizer. Clientes novos, aí tem a pressão porque já compra aqui e não pode ficar fora do evento, e geralmente a gente tem mais do que 600 clientes numa indústria. Mas eu também quero crescer, então eu preciso convidar novos, então já é e aí ainda tem mais uma coisa, né? Porque hoje as grandes clínicas não funcionam só com um injetor, né? Exato. Então as grandes clínicas têm o nome principal, o Caio Vilas Boas, né? Mas o Caio Vilas Boas tem mais 5 assistentes. Exato. E ele quer levar todo mundo. Exato. Só que se a gente fizer isso... Tem um agravante hoje em dia. Os videomakers. Esse é um agravante... É um problema sério, né, Caio? É um problema sério de espaço. Porque às vezes não é só má vontade. Assim, aproveitando para justificar, né? Sim. Porque não é má vontade, não é não querer deixar o videomaker entrar. É uma questão de espaço. E de segurança. Se você vai certeza. fazer um evento para 500 pessoas, isso é reportado por bombeiro. Sim. O espaço cabe 500 pessoas, então ele está montado com as rotas de fuga, de segurança, para 500 pessoas. Ou o buffet foi contratado para 500 pessoas, isso. Qualquer coisa desse tipo, né? Então, mas é só um. Então, mas não é só um, né? Porque isso envolve tantas outras coisas ao redor. Mas a gente... Ninguém imagina, os detalhes todos. Mas você tem esse ponto. Então, tem os videomakers, tem os assistentes, quero levar minha amiga. Então, isso é um detalhe. E tem os pontos de compliance também. O meu marido quer ir, meu filho, ou qualquer coisa desse tipo, porque você está falando de questões médicas, né? Você está falando de procedimentos, né? Que não pode entrar, que não é profissional de saúde, né? Exato. Que não é médico. Então, tem esses aspectos também. Mas, uma vez definido o público, e aí o time comercial começa a fazer os convites. E aí tem toda uma produção de comunicação por trás disso também, né? Sim. Então, qual é o save the date, qual é o convite, como que eu vou divulgar esse evento nas redes sociais. Uma régua de comunicação toda que é feita da data do evento para trás. Exato. E aí você fala, com 2 dias antes, é um lembrete, daqui 2 dias. Exato. Uma semana antes a gente manda vou. 1 mês antes você manda mais alguma coisa. Aí tem as artes para quem vai participar, para eles postarem que irão nos eventos e que eles adoram esse tipo de divulgação. Eu fui selecionado entre o grupo de 600, afinal de contas, né, é um grupo restrito, mesmo que sejam 600. Tem o consultor que vai se beneficiar também desse relacionamento, levando o convite. Então, e esse convite que é levado, não sei nem como está sendo feito hoje, mas geralmente era um convite muito bem trabalhado, muito bem pensado. Que gera um impacto. Né? Que gera um impacto. Então a gente teve desde convites... físicos, caixas com presentes não, né? Mas com uma experiência. Não é o Comic Kit, alguma coisa assim, um press kit, né? Exato. Ou até, eu lembro de um que foi virtual, que você abria, escaneava o negócio, aí aparecia o convite aqui em cima da sua mesa. Esse eu não lembro, cara. Então você fazia o... Você inovou mais que eu, sabe? Isso não foi meu.
Você fazia o escaneamento do QR Code e o convite aparecia para você aqui em cima da mesa. Uau. De realidade aumentada, né? Eu lembro do Nubank, que vinha com uma lanterninha, você jogava e aparecia um escrito. Exato. Assim, eu acho que tem muitas coisas Tem uns que interessantes. rasgam hoje em dia, né? Não, tem muitas coisas interessantes para gerar impacto. Mas no final das contas, isso não é só por convite. Hoje em dia, a gente faz isso para que seja postado nas redes sociais o convite que ele está recebendo. A publicação orgânica, né? Exatamente. De você conseguir mostrar. Por isso que investe convite, porque senão seria o convite digital, muito obrigado. E tá... Sem papel, né? Paper free. Exato, vamos economizar aí e vamos ajudar o planeta. Então tem todo esse aspecto. Então define o local, a estrutura, tem a parte científica, a distribuição entre os convidados, os convites, aí inicia um RSVP, existem os nomes que entram na lista de espera, porque afinal de contas a gente não pode ter, uma vez que a gente convide 600 que 50 não possam ir, a gente tem que convidar uma segunda onda, né? Isso de fato acontece. E para que a gente tenha os 600 no evento. Lá. E mesmo assim acontece no evento de uma parte não ir. De você... Então, e tem imprevisto, né? Aconteceu alguma coisa, perdeu o voo, então a gente doente, sempre convida um pouco a mais e ficamos apreensivos. Mas isso tudo é mapeado, né, cara? Então a gente sabe hoje que a taxa de no-show é mais ou menos 12%. Dependendo do evento pode ser um pouco mais. Então você sabe que aquilo vai acontecer, então você já convida um pouquinho mais. Mas é um estresse, querendo ou não é. Sempre né? E São Paulo, sempre com alegria, né? São Paulo, dia do evento, tá trânsito, tá chuva. E quando você faz um evento num lugar que o teto não tem o isolamento acústico e aí chove também, e você não consegue mais ouvir o que tá acontecendo dentro. Horrível. Né? Ou o ar-condicionado, Caio. Não funciona ou é muito barulhento. Isso acontece, são os detalhes aí, percalços que... Atrasos de speaker, como é que funciona? Como é que acontece isso? Se o evento era para começar às 9, deu 10 horas e nada, ainda não começou. Tem vários motivos, né? Tem speakers que não testaram a aula e por isso atrasou, precisa de ajustes. Tem speakers de fato que perderam, atrasaram e a gente fica desesperado ligando, vem pra cá, né? e acontece. Tem speaker que perde o voo e chega exatamente na hora. Então esse bastidor, tem speaker que vem convidado dos Estados Unidos e não lembra que tinha que ter visto para embarcar pro Brasil. Aí o cara simplesmente não vem, e aí você tem que se virar, você tem que fazer outra coisa e dar um jeito de preencher aquele buraco, porque o cara simplesmente não veio. Exato. Eu lembro que a minha primeira experiência, 1 mês de indústria, estava organizando uma reunião científica em BH, a speaker principal me liga, Caio, me acidentei, não vou poder ir. Eu falei, não, doutora, você vai. Aí a gente contratou um transfer especial, comprou 2, 3 assentos no voo, e ela foi lá e aconteceu. Mas... Deitada. Mas acontece, assim, essa parte ninguém vê de fato, né? Passa Você não aperto. tem, mas eu tenho um pouco de cabelo branco que é por causa disso, né, cara? Mas assim, são vários apertos, né? Você passa aperto. O speaker que tem que entregar a aula não manda a aula para revisão e tal. Mas tem essas questões no dia do evento das pessoas atrasarem. Controlar RSVP. Eu lembro que a gente fazia... um checklist assim, né? Sim. Quase diário batendo o RSVP para saber como é que funciona. Sim. Explica um pouco como é que funciona a contratação de uma agência para fazer isso, como é que eles mandam esses relatórios para você saber, pô, você tem 500 médicos para vir para o nosso evento. Como é que eu sei se já foi batido, se a emissão do voo tá certa, se o hotel tá certo? Como é que você faz esse controles, tipo de controle? São controles. Então, todos esses eventos têm o checklist, como você comentou, pra gente não esquecer de nada, e mesmo assim, é um detalhe ou outro que pode passar despercebido. Sei lá, um cordão de crachá que a gente esqueceu. Isso vai um baita impacto, mas é um detalhe, né? Um cordão de crachá no meio de tudo isso. Mas falando da RSVP, então existem agências ou pessoas contratadas que ficam mandando mensagem ou ligando até, na época era ligando, hoje é WhatsApp só, né? Mas mandando WhatsApp pedindo a confirmação daquela pessoa. Aí tem a escolha do voo, tem a hospedagem, tem o transfer. Aí são controles gigantescos em planilhas que fazem com que a gente consiga
saber no detalhe, né, o status, e a gente recebe isso semanalmente no início, mas depois diariamente para saber como que estão essas confirmações e tem uma data limite para emissão, porque senão aquela passagem fica muito cara. Tem os detalhes também de contrato, né? Para aqueles speakers a gente precisa fechar contratos com cada um deles. Então você precisa emitir passagem para cada um dos speakers. Então são vários detalhes que acontecem ao longo dessa jornada que, se passar despercebido, a gente, né, passa uma vergonha lá, né? Eu lembro que num dos eventos que a gente fez junto, Caio, eu lembro de você fazendo o checklist com a agência da rota que as vans iam fazer para deixar os médicos, como que a gente ia sinalizar dentro do Expo Transamérica o caminho, aonde que os médicos desceriam para não ter que descer e andar de salto alto muito longe de um lugar para o outro. Então é esse o nível de detalhe que logística. Você entra. Você falou de um ponto que me fez lembrar. Todos esses pontos a gente tem que bater, senão passa despercebido e na hora do evento gera bagunça. Problema para Mas, você. por exemplo, depois, na saída, né? os clientes, na hora de sair para pegar porque uma parte desse grupo de 600 é de fora de São Paulo, Sim. ou do local do evento. Então, a gente precisa fazer os transfers de saída, os transfer out. Né? Primeiro, depois eu vou falar disso, me lembra das malas. Eu ia falar disso, né? Mas o transfer out. E cada grupo de clientes vai sair num determinado horário. Então, é uma logística maluca, porque você precisa chamar aquele grupo de clientes para pegar determinada transfer para ir naquele horário específico para o aeroporto. Caso contrário, eles vão perder o avião. Então, você tem que formar grupos, você tem que fazer sinalizações. E tem conflito de você ter que formar grupos diferentes, porque você sabe que tem. A não se liga com B e tem B não bastante. Mas nessa hora da logística não tem muito o que fazer, mas acontece em especial nos jantares, nos almoços, porque você colocar pessoas lugar que marcado, não se bicam juntas dá problema, né? Você deve ter vivido isso bastante com os grupos. É sempre tranquilo, Caio, nunca tive esse tipo de problema. Nunca, nada, né? Era super tranquilo. Um detalhe, assim, simples demais, mas que dá uma bagunça. Malas. Então chegam os horários. Lembra que a gente montava a logística de mala. Sim. Esse grupo que chegou às 11 horas vai para o hotel. Esse grupo que chegou às 11h30 tem que ir direto para a plenária. E aí a pessoa que foi direto do aeroporto tem que ter as malas. Aí como onde guardar as malas? Onde guardar as malas? Como controlar as malas? Qual a segurança das malas? Era isso que eu ia falar, assim, como é que funciona a segurança? Porque isso é outra coisa. Muitas vezes o pessoal viajando com mala, Exato. Saber se tem joia, se não tem, né? As bolsas. Como que você faz a segurança dessas coisas dentro de um evento? E como que você faz a segurança dos médicos que estão sendo transportados do aeroporto com uma van, com um transfer para algum outro lugar, Sim. né? Você tem que fazer seguro. Tem que seguro para todo mundo, né? Para todo mundo. Isso é uma economia besta, mas que a hora que dá um problema é gigante. Até se precisa de um hospital, precisa de alguma coisa, inclusive precisa de ambulância dependendo do tamanho do evento. Mas nesses ambientes, você tinha que considerar dentro da planta, né, do espaço que a gente reserva, um espaço dedicado às malas, com câmeras, com seguranças, com pessoas habilitadas para fazer essa entrega dos tickets e ter esses controles. Então são detalhes, mas que... E definição do cardápio, Caio? Isso é difícil, cara. Esse eu nunca gostei de fazer, sabe? Eu não sei você. Mas a gente tem que atender a todos os gostos. E hoje em dia, a questão cada de vez intolerância... mais gosto, né? Tem cada vez mais gosto, né? Tem cada vez mais gosto, mas tem intolerância à lactose, glúten e assim vai. Vegano, vegetariano, não come carne, não come... Então a gente já passou aperto também, não sei se você lembra. Já. Primeiro dessa variedade grande. Aí se vai ser buffet, se vai ser empratado, se vai ser finger food. Sim. Se a comida vai ficar fria ou quente, se aparentemente ela tá bonita ou não. Porque imagina, 600 pessoas pegando a mesma comida. Se vai ser um buffet, quantos buffets Quantas você tem ilhas? que ter? Aonde que elas ficam? Como que é o fluxo de pessoas para rodar nas mesas? Exatamente. Quanto tempo você vai dedicar do seu evento para fazer a pausa e ter almoço, que você não prejudique o evento científico. Exato. Se o evento vai começar às 8h30, é cedo. Vai começar às 9h. Das 9h ao meio-dia, a gente tem 3 horas de evento. Põe um coffee ou não põe? Põe coffee ou não põe? Aí do meio-dia às 2h de almoço,
É muito tempo ou é razoável, né? Exato, Se tiver muito tempo, o pessoal fica muito à vontade e vai embora. exato. Se for pouco tempo, o pessoal não tem tempo de comer E e reclama. reclama. Aí A depois do almoço, o que você faz? Depois do almoço dá aquela baixada de energia. Como que você mantém essa energia? E começou às 2 na volta, vai até que horas? Até às 7 da noite? Aí atrasa, não atrasa? Qual que é a gestão da agenda, as folgas que a gente pode Onde você deixar consegue tirar os... para tirar, para remanejar? Porque atrasar É. é muito comum, né? Mas É. mesmo tendo Fiz evento que atrasou ensaio, zero, jura? cara. Eu consegui, Você cara. cortava o microfone. Nossa, eu era muito chato. Eu acho que os speakers devem me odiar, assim, né? De tanto que eu era chato com horário, assim, sabe? Pra gente não atrasar. Porque, às vezes, o speaker também pensa assim, puta, mas passei só 3 minutos, eu passei Mas 5 3 minutos minutos. vezes 10 dá meia hora, Dá no meia mínimo. hora, e aí, e não é só isso, né, Caio? Se você tá passando esses 5 minutos, a gente programou a saída do transfer do cara que vai pro Exato. avião. Ele não vai poder sair depois. Exato. Então ele não pode perder aqueles 5 minutos da última aula, porque senão é uma falta de respeito nossa com o último speaker. Então, eu era muito chato com isso, porque tem que acabar no horário, porque todo mundo tem o seu espaço para falar, Exato. e a gente tem hora para acabar, Exato. né? Então, eu realmente era muito chato com esse negócio de horário. E dependendo do buffet, ou da quantidade de pessoas que está participando do evento, você atrasar uma comida, né, uma alimentação para 1.000 pessoas, Acabou a inviável. qualidade da comida, né? Se você Exato, programou para entregar meio-dia e 30, tem que ser aquele horário, né? Ainda mais quando você vai fazer empratado o negócio. Ainda né? mais. Então são desafios que a gente vive que ninguém imagina nos bastidores, né? Tem muito detalhezinho aí que a gente acabou passando batido, né? De controle, de tudo isso. A gente não falou, por exemplo, do pessoal que vem de fora, das sedes globais, da indústria, que vem para assistir o negócio. Como que a gente faz essa gestão deles também, né? A agenda deles é uma agenda diferente do que vai ter do médico, as pessoas estão assistindo. As indústrias também aproveitam essa vinda dos speakers para fazer um speaker training junto. Sem dúvida, né? Então, o evento não acaba quando acaba do médico. No dia seguinte tem mais um, né? Tem mais um. Training. Então você já está super esgotado porque você está preocupado com o evento, com os detalhes e tudo mais, e ainda tem que se preocupar com a agenda do speaker training do dia seguinte, que também é uma coisa que acontece. A gente acabava os eventos meio doente, né? É inevitável, né? Totalmente, mas tem os globais também que vêm, você precisa gerenciar, tem os speakers internacionais que também davam uma certa... Cada um queria uma coisa... Tinha detalhes de alimentação, tinha detalhes de segurança, tinha detalhes de travesseiro, porque era alérgico, tinha detalhes, né? Speaker que só come um tipo de comida e você tinha que deixar disponível para eles frutas, né? Então, é complexo, eu posso dizer que é bastante complexo. E aí só um detalhe para a gente terminar a parte da complexidade toda, falando em termos da injeção ao vivo, Sim, né? Eu acho que esse é um ponto chave. Muitas vezes a gente opta por sim ou por não, dependendo do evento. Precisava ter, podia não ter. Afinal, as pessoas querem ver a coisa acontecendo. Tá errado, né? Você tá torcendo pra... Você acha que eles torcem pra dar errado? Eu acho, porque... Uma parte, eu acho que torce pra falar assim, eu faço melhor. Sim. Porque todo mundo que tá sentado lá é grande, é um grande injetor, e olha o evento e fala assim... esperava mais, né? Também faço. Isso aí eu faço melhor, né? Eu acho que tem uma parte que sim, e muitas vezes realmente consegue reproduzir, consegue fazer. Mas é muito diferente você reproduzir isso no seu consultório, exato, sozinho, tranquilo, sem câmera na sua cabeça, do que você performar e entregar um resultado desse na frente da câmera. Sim. E vale ressaltar a estrutura que tem ali, né? Porque às vezes 2 ou 3 câmeras. Não, e o desconforto que cara, porque é muito diferente eu injetar isso no consultório. Sim. E eu injetar isso para mostrar para o público com a câmera filmando. Exato. E olhando a câmera, a tela e o paciente, né? Porque aí eu tenho que ver o que eu estou fazendo para entregar o resultado. Eu tenho que olhar para a câmera para saber se está certo.
tenho que olhar para o meu retorno para saber se está tudo ok. Exato. Então, esse tipo de treinamento exige demais do speaker que está lá injetando ao vivo, e é muito mais difícil você entregar isso. Então, assim, quem faz isso e faz isso bem, Tá de parabéns, puta, tá né, de cara? parabéns, assim. Não, porque... São poucas as pessoas São que fazem, poucas. cara. Assim, São apesar da gente ter tanto speaker na indústria, trabalhando, são poucas as pessoas que fazem uma injeção ao vivo muito bem. É verdade. E você tem tela de retorno, tem as luzes de LED, tem o nervosismo do paciente também, que conta. Você às vezes não sabe se o paciente vai sangrar muito, sangrar pouco, se vai ficar um edema naquela região que você vai injetar. Porque o paciente às vezes mente, aconteceu várias vezes. Você tem algum problema de saúde? Não. Você toma anticoagulante? Não. Cara, e aí acontece. Aí você passa a gente fez até teste já. Você passa um algodão no rosto do paciente, o rosto do paciente fica roxo, de vermelhidão, né? Só pela questão do atrito, porque ele tem sensibilidade na pele. E aquilo na câmera fica feio. Explode. Então são distrações, né? Nessa escola, né? Então, a questão de pigmentação da pele, a questão de marcas, tudo isso, a paciente, querendo ou não, fez alguma alteração, né, até estética, Sim. ou de cabelo, isso muda bastante, né, se tem barba ou não tem. Então são detalhes que você tem que considerar ali e que é uma jornada importante também na seleção desses pacientes, né? Sem dúvida nenhuma, né? E eu acho que a gente aprendeu muito nesses primeiros eventos em relação a todos esses detalhes, né, Caio? Sim. E aí, fora tudo isso que a gente falou, ainda tem a parte de legislação, de como você vai montar o evento. Você não pode injetar ao vivo fora de ambiente médico. Então você precisa adequar construir um consultório médico dentro de um Exatamente. Seja um hotel ou precisa ter pia, precisa ter os lixos, né, adequados. Infectantes, tudo precisa certinho. ter ambulância com UTI. Você tem todo um cuidado aí importantíssimo de legislação também por trás, né? É mais difícil, é mais complexo do que só o que a gente vê naqueles 2 dias de evento. Sim. Né? Teve evento, não sei se você lembra disso, internacional, que cada país tinha uma legislação. Então o kit, caneta e caderno de um país X era diferente do país Y. A alimentação de um era diferente do outro. Eu tô me lembrando de um outro que a gente fez, que o convidado estrangeiro vir para o Brasil, ele precisa de uma autorização do CRM para você poder injetar aqui no Brasil. Sim. E a gente não conseguiu as autorizações do conselho. A gente está trazendo 3 caras para o Brasil para injetar aqui e eles não vão injetar. E que a gente faz? Aí a gente deu um jeito, né? A gente deu um jeito. A gente conseguiu pegar uma cabeça, simulação, né? Uma cabeça que a gente tinha desenvolvido, uma cabeça de silicone com borracha. Sim. E ficou super bonito. Foi a primeira, né? Você que fez, lembra? Foi. E ficou super bonito o evento, porque a gente conseguiu, com o jogo de câmera, colocar de um lado o paciente e de um lado a cabeça modelo. Isso é inovação. Isso foi bem super demais, legal. Sabe? Aí a cabeça modelo de borracha estava com um speaker internacional. Sim. Então ele fazia as marcações e posicionava a mão com a seringa do jeito que ele queria injetar. E com a paciente ao vivo estava um speaker brasileiro e fazia exatamente. Que era a sombra do cara. Então ela reproduzia exatamente a mão, a posição, exatamente o que o cara estava fazendo. E aí ficou muito bonito, né? Eu achei que foi um evento diferente, foi um evento legal, que a gente conseguiu contornar esse perrengue aí de um jeito interessante, né? É verdade. Mas imagina a dificuldade de você simular o que o outro faz e ainda ter um bom resultado, né? Então, são poucas as pessoas que conseguem fazer essa sombra, essa sombra, essa execução da live injection de uma maneira muito bonita, assim, né? E as fotos? Eu lembro das fotos. Você conseguiu uma foto exatamente no mesmo ângulo do antes e do depois. Com a mesma luz, com o mesmo ângulo, na mesma posição. Eu lembro que tinha paciente que a gente tirava mais de 500 fotos para alcançar 2 ou meia dúzia ali que eram equivalentes exatamente. Eu acho que a gente passou muito isso no começo, né, Caio? Passamos. Hoje tá mais fácil. Avançado. Tá mais avançado. Eu acho que hoje tá mais fácil. A parte de iluminação, a parte de ajuste que você consegue fazer na hora. Então, tem algumas equipes de foto que trabalham mais preparadas com a gente. Dia, né?
que são putz, excelentes. Mas assim, ainda eu vejo muita coisa ruim, viu? Sendo apresentada nos congressos. eu também Muita acho, coisa ruim. Eu também acho. E aí, nesse ponto, dentro da indústria, eu acho que existem algumas que são referência para isso Sim, e se preocupam muito com esse tipo de trabalho. E aí o pessoal está correndo atrás. exato. Mas o médico injetor que vai dar uma aula, que vai apresentar um congresso, apresentar em algum congresso específico, eu acho que falta um pouco desse olhar crítico em relação a isso. Mesmo porque às vezes não tem acesso a esse tipo de profissional. E, aliás, é uma outra coisa, a gente podia trazer, às vezes, o pessoal dessa equipe para bater um papo com a gente. É legal. Porque eles têm uma visão muito legal em relação a isso. E hoje está ficando cada vez mais comum. Hoje você tem essas equipes de audiovisual que vão no centro cirúrgico É verdade. para filmar cirurgia, Isso né? não era tão comum. Não era comum. Então, eu acho que talvez assim seja uma outra conversa interessante para entender e facilitar a vida do médico que quer produzir conteúdo de uma maneira É verdade. profissional, né? cara? Eu passei por uma experiência de 4 meses testando qual era a melhor forma, e aí muda bastante quando você vai para o corporal. Aham. Como pegar o antes e depois com a luz certa, com a saturação certa, com a posição certa, porque Respirando, assim, inspirado ou assado. expirado. Exato. Né? Isso faz diferença. Assim, Faz é tão diferença. detalhe que assim, Peso mais de uma perna, Faz a- peso mais em outra. faz a foto com segurando o Exato. ar ou soltando o ar. Então, Isso faz diferença no pré e Assim, pós, cara. passa despercebido para 99% das pessoas, É. mas quando você consegue, de fato, chegar lá na luz certa, na distância certa, na posição certa, né, com o padrão de fotografia certo, aí você fala, poxa, Não, e aí realmente você faz assim, a olha, diferença. e aí o resultado daquilo que você está querendo apresentar faz mais sentido, né? E uma das coisas que eu sempre ouço é inquestionável. Inquestionável. Eu acho que todo profissional deveria buscar isso. Não, o que eu estou apresentando é inquestionável. Ninguém vai falar. Você pode questionar várias coisas, Exato. mas não em relação ao resultado que eu estou querendo te mostrar. Exato. Né? Aí você sobe o nível de uma maneira incrível. Tira o viés, né? Tira o viés. Tira o elemento de confusão do negócio. E Concordo. mostrar toda essa dificuldade. É que nem em produção científica, né? Uhum. Você fazer um relato de caso, né? Ou não, vou fazer um trabalho padronizado, com acompanhamento, né? Mensurar até o peso da pessoa. Isso. E aí exato. você tira o máximo de viés possível. E aí passa a ser um trabalho de alto valor, vamos dizer assim, né? Muito interessante. Muito legal. Eu achei um papo bom, assim, da gente conversar. Bem bastidor, né? Esse foi, né? E o quanto que é difícil construir um evento de sucesso pro público final, né, cara? Sim. Eu gostei, achei que foi legal. Vamos começar falando da pandemia? E aí a gente deixa pro próximo episódio? Concordo. O que você acha? Eu acho, porque eu acho que a pandemia foi um ponto de corte muito grande. Aham. A gente via nessa sequência de eventos grandes, de coisas acontecendo, de uma curva de crescimento da indústria, Sim, da área de estética muito forte. é verdade. Aí começou a pandemia, Todo mundo ficou perdido. todo mundo ficou perdido. O que a gente vai fazer? E a gente começou com as aulas Online. online, tentando produzir conteúdo, tentando fazer live, tentando fazer um monte de coisa. Todo mundo em casa, home office. Os eventos acabaram, né? Exato. A gente começou a fazer alguma coisa com transmissão ao vivo um pouco mais pra frente, mas os eventos acabaram. Só que, por outro lado, cresceu muito a indústria. Eu acho que talvez tenha sido a última o grande Boom, assim, né? boom, né? Essa alavanca de crescimento tão forte, né, durante a pandemia. É verdade. Né? E aí você cresceu muito, mas mudou um pouco, né? Eu acho que de lá para cá mudou a forma dos eventos, né? Eu acho que a gente comentou hoje sobre os eventos muito grandes ou Sim. não. Eu acho que de lá para cá isso vem mudando, né, cara? Vem mudando. Teve esse boom, eu acho muito relacionado, né? Talvez, não sei, eu nunca conversei disso com ninguém, vou te perguntar. Talvez os pacientes se sentiam seguros de ir nas clínicas médicas. E aí por isso que houve esse boom. Eu acho que foi uma conjunção de O fatores. que você né? acha? Me conta. É uma conjunção de fatores. Primeiro, você não tem mais onde gastar o dinheiro. Verdade. O dinheiro está sobrando Isso no é seu verdade. bolso. Antes você competia com viagem, com sair para jantar. Bens, não tem. Bens, né? É. Tipo, sei lá, fosse uma bolsa. E aí, assim, tá sobrando mais. Exato. Outra coisa, todo mundo de home office.
Se sentindo feio. Se sentindo feio. Olhando pro Zoom com a cara acabada. De pijama. De pijama. Sem a possibilidade de fazer atividade física. Sim. O número de cirurgias plásticas cresceu muito. Por quê? Cirurgias plásticas? Esse eu não Por lembro quê? desse número. Porque os caras estavam em casa. Não precisava esperar as férias para operar. É verdade. Então eu posso fazer uma cirurgia. Mas não tinham medo de ir pro hospital? Ah, não. Não? Não, porque era tudo muito bem controlado, né, cara? Assim, Sei. na hora que voltou a abrir para fazer as cirurgias, elas eram bem feitas. Você fazia o teste na entrada, fazia os exames, fazia Sim. tudo certinho. Então eu queria fazer uma cirurgia, uma lipoaspiração, uma prótese de mama. Se eu estivesse trabalhando presencial, eu ia ter que esperar as minhas férias, ou ter que tirar licença. Putz, eu posso marcar, fazer uma sexta-feira, voltar na segunda de casa, ainda que eu esteja com alguma limitação maior, mas eu consigo voltar. Então, as cirurgias aumentaram, as pessoas estavam com mais dinheiro, sem muita opção aonde gastar, se sentindo mais feios com esses problemas. Mas você acha que não tinha essa segurança? Vou num consultório ou vou num shopping? Prefiro ir num consultório? Eu tive essa sensação. Eu não sei. Se isso era um Na minha cabeça, talvez, né? Eu não sei. Eu nunca tinha parado pra pensar. Mas concordo com você a questão do financeiro e as pessoas se sentindo mais feias, né? Querendo fazer coisas pra se sentir bem, coisa pra e não sentir tinha, bem, né? pra melhorar a sua segurança, a sua autoestima. Cara, era um momento de estresse tão grande, né? Assim, putz, o que você vai fazer? Não sabe como é que isso vai acabar ou quando que isso vai acabar. O negócio se prolongando. E aí o digital teve um impulsionamento muito forte, até acho que nas compras, e-commerce, uma série de coisas. Várias indústrias se reinventando, né? Tendo que aprender a fazer comércio digital. Vários médicos pegando essa chance, essa oportunidade de aparecer como uma referência digital, uma autoridade digital. Que era o único meio ali de comunicação. De comunicar. Então, existiu essa oportunidade para muita gente. E eu acho que o paciente, uma vez que faz o tratamento, é difícil ele não voltar a fazer, a não ser por uma questão financeira ou porque teve algum problema. Mas ele se acostuma com aquela nova realidade também, né? Sim, é um negócio meio viciante, né, cara? Exato. Porque assim, puta, te faz bem, né? Você se sente melhor, então faz bem, né? Exato. Então você quer fazer alguma coisa pra você se sentir bem. E aí a gente entra numa nova era, pós-pandemia, né? Acho que esse é um ótimo tópico. A gente pode marcar pra voltar, porque a gente se alongou bastante nos bastidores dos eventos, né? Que foi super interessante, mas esse momento de quebra da pandemia, eu acho que foi um limitante, assim, né, no desenvolvimento da indústria, de como que isso se desenrolou dali para frente. Eu acho que sim. Entrada de outras coisas, outros produtos, outras tecnologias, o portfólio ofertado maior. Todas as indústrias crescendo muito. O comportamento do cliente mudando também, o comportamento do paciente mudando. Eu acho que a gente pode... Eu acho que pro próximo seguir daqui, episódio. né? Porque tem coisa para falar, né, cara? Muito. Taito, mais uma vez, obrigado, adorei. Obrigado você, é sempre ótimo bater papo aí. É isso aí, valeu. Voltamos no próximo. Tchau, tchau.